Bom, boa noite, Joyce, seja bem-vinda. Hoje esse bate-papo é com a Joyce Jopé, que é uma pessoa que trabalha com design pela divulgação, promoção, venda do design, principalmente design industrial, desde os anos 70. E ela tem uma trajetória, uma história de vida muito interessante. Ela teve, desde os anos 70, ela teve o privilégio de conviver com pessoas muito interessantes, como José Mindlin, um industrial, Sérgio Rodrigues, arquiteto e designer, pessoas que ajudaram a escrever a nossa história recente, né? Então, a Joyce tem um conteúdo, uma história de vida muito rica, e é isso que ela vai contar para a gente aqui. E hoje ela é diretora do Objeto Brasil. Joyce, bom, eu sou Eliane, eu sou a curadora da Feira Conexão Design, jornalista, né? E cuido aqui também desse braço do Conversas e Conexões, que é um braço da Feira Conexão Design de produção de conteúdo. Joyce, então vamos lá. Boa noite, eu gostaria que você também se apresentasse. Boa noite. Bom, Eliane, queria te agradecer muito ter me chamado. Eu já conheço, claro, o Conexões e conheço teu trabalho, né? Você cobriu há alguns anos como jornalista a Fiesp. Bom, eu trabalho com promoção de design brasileiro, com um foco de cultura e design, porque o design faz parte, né, da nossa cultura material. Eu comecei a trabalhar em 68, mais ou menos, já lá no Rio de Janeiro, e sempre num percurso que a vida foi me levando para o design. Eu creio que até eu atraía isso pelo tanto que eu gosto de design e que eu acho importante para o nosso desenvolvimento. Então, fiz os 40 anos no Rio, morei em Milão 6 anos, também fiz muita coisa em Milão nos anos 70, depois volto para o Brasil, enfim, criei a área de design na Fiesp, implantei, e depois fundei essa OCIP, que é o Objeto Brasil, para poder defender em termos ecumênicos o Brasil. Por quê? E eu estou me alongando um pouco nessa minha apresentação, mas ao longo da nossa conversa isso vai ficar claro. Sempre é assim, se você está na indústria, você só pode falar com a indústria. Tá, se você está no comércio, se você você não pode falar com a universidade. Então, eu me ressenti um pouco disso, porque eu acho que o design ele é multidisciplinar. Então, eu tinha que falar com a área de ensino, com a área de ensino técnico, com os jovens em formação, mesmo desde ginásio ou colegial, e falar com o comércio, com os canais de distribuição. Então, por isso, eu acabei criando o Objeto Brasil. Bom, ô, Joyce, desculpe, eu me alonguei, não sei se ficou claro. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A imagem da Joyce está um pouco distorcida para mim e às vezes tem uma picotada no áudio. Vocês estão vendo a Joyce e ouvindo bem? Eu queria que vocês me fizessem um sinal aí para eu saber se o áudio e a imagem dela chega bem para vocês. Ô, Joyce, enquanto isso, deixa eu ver se alguém me responde aqui. Tem um pessoal de Portugal aqui que devem ser conhecidos seus Arce Studio BR. Aqui, ó, grande abraço de Portugal, design brasileiro, vindo aqui também. Eu tenho bons amigos lá, Portugal, eu fiz uma curadoria lá, né, na Expo 98, em Lisboa, no momento que Lisboa já começava uma efervescência. O Carlos Martins, que é um grande amigo, parceiro na área de economia criativa. Enfim, eu tenho Portugal, eu pesquisei muito, né, também por causa de um outro projeto meu, que foi Design nos 500 anos. Ô, gente, eu vou interromper a Joyce. Eu quero contar para vocês que ontem eu e a Joyce fizemos aqui um esquenta, sabe? Eu gosto de fazer isso, assim, um dia antes da entrevista, conversar bastante, fazer uma entrevista, um bate-papo informal com os entrevistados.
A gente ficou 3 horas e meia conversando. Quando a gente acabou a ligação, já era noite. Já tinha passado a hora de fazer o jantar das crianças. Então, essa mulher é um avião. Ela tem histórias para contar, assim. Então, eu vou direcionar aqui um pouco, porque em 3 horas e meia a gente não vai conseguir resumir tudo em 1 hora, mas eu quero que, dentro do possível, que vocês consigam conhecer a enormidade das experiências da Joyce. Joyce, eu queria que você começasse contando como foi trabalhar com o Sérgio Rodrigues, diretamente com ele, numa época em que Brasília tinha acabado de ser construída e, junto com essa nova arquitetura moderna brasileira, surgia também um mobiliário moderno para ocupar essas casas todas. E você acompanhou essa história, você viveu essa história com ninguém menos que Sérgio Rodrigues. Conta pra gente um pouco desse episódio e como é que era lidar com o Sérgio Rodrigues no dia a dia. Bom, todo criativo tem um pouco um lado de anarquista, como, aliás, eu me coloco nessa posição também. Mas trabalhar com o Sérgio foi uma experiência maravilhosa, porque ele sempre foi uma pessoa super receptiva, ouvia muito, sabe? E era uma época muito efervescente também no Rio de Janeiro, em Ipanema, porque eu sempre brinco, o epicentro do design no Rio de Janeiro era na Praça General Osório, era em Ipanema, aonde tinha a Oca, a Meia Pataca, a Mobília Contemporânea e, em frente, do outro lado da praça, o terreno. E o Sérgio Rodrigues, que era dono da Oca e o criativo da Oca, criava tudo, era designer, arquiteto, estava lá, né, na Oca, e depois ele sai da Oca, mas abre um ateliê em cima da loja da Oca, e foi quando ele me convidou para trabalhar com ele. E você fazia o que lá, Joyce? O que você fazia na empresa do Sérgio Rodrigues? Inicialmente, ele me chamou para ser uma assistente. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, as pessoas... Eu sou uma executiva, eu sou uma pessoa que faço. Vocês, assim, tem que construir tal coisa, eu vou e resolvo e faço. E faço, principalmente, quando eu estou fazendo coisas que eu gosto, né? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, quando o Sérgio me chama, tinha essa efervescência na Praça General Osório, e ele leva com ele, da Oca, o Juarez Machado. O Juarez é quem fazia as perspectivas, os projetos de apresentação, as perspectivas tal, e desenhos para os clientes da Oca. E ele estava despontando muito fortemente, porque ele começou a coisa do nonsense também, enfim, na revista Manchete. Bom, para mim era um dia a dia incrível. E o Sérgio, se passam alguns meses, ele disse assim, Joyce, os marceneiros, né, e o mestre dos marceneiros, que era o famoso Seu Viana, ele queria trabalhar com o Sérgio. E o Sérgio disse, olha, eu quero montar uma marcenaria e quero que você seja sócio. E eu me tornei sócia do Sérgio Rodrigues. A marcenaria era em São Cristóvão, num bairro da Zona Norte do Rio, e nós começamos a fazer isso, que ele fazia os móveis, que ele tinha os direitos de tudo que ele criou para a Oca. Então, nós fazíamos para os próprios projetos dos nossos clientes, dele, de arquiteto, e nós, na marcenaria, fazíamos as coisas. E também uma época que foi áurea, como você já citou, a questão de Brasília. O coordenador-chefe da questão de Brasília, o curador-chefe, era o embaixador Vladimir Murtinho, que, na época, definiu que só iam ter produtos de designers brasileiros. E o Sérgio realmente foi o que mais contribuiu com os móveis, e nós fizemos também a casa do banco, dos diretores do Banco Central, fizemos muita coisa. E também as coisas para a nossa embaixada no Brasil, em Roma, que o Juscelino comprou, Juscelino Kubitschek, presidente,
e que foi todo decorado com produtos do Sérgio também, claro, tinham outros. E, Joyce, isso tudo... A grande maioria era da Oca e era do Sérgio. Isso se mantém, esse mobiliário moderno, assinado, né, pelos grandes nomes, né, Tenreiro, o Sérgio Rodrigues, Arnaud, isso está tudo lá ainda, no Itamaraty, no consulado em Milão, olha, na embaixada em Roma, que você citou. No consulado em Milão também tem. Na embaixada tem muita coisa. Brasília também ainda tem nos palácios, né, como nós falamos, você tem o Alvorada, você tem o Planalto, você tem móveis suntuosos também na Câmara e no Senado, e o próprio Palácio do Itamaraty, o Palácio dos Arcos. Então, há muita coisa assim, e que são incríveis, né? Para a época, foi muito importante Brasília como um grande start para ser essa grande vitrine da nossa criatividade, dos nossos materiais. Tem tapeçarias, tem esculturas, tem luminárias, as coisas do Bruno Giorgio. Tem muita coisa lá. Quer dizer, são tesouros. E quem eram as pessoas, agora voltando para o Rio de Janeiro, quem eram as pessoas que frequentavam a Oca, que frequentavam a Meia Pataca? Quem eram as pessoas que movimentavam essa cena cultural da produção do design da época? Eu só queria fazer um comentário, quer dizer, a Oca era do Sérgio, criada pelo Sérgio, mas o Sérgio tinha saído, né? Então, na verdade, o escritório dele era um ponto de convergência e é todo mundo para lá. A Janete Costa, com o Borsoi, que era o marido, o Zanini Caldas, que também estava começando, as pessoas olhavam os projetos do Zanini, que era uma coisa diferenciada, né? Na Joatinga, a Casa da Florinda Bolca, e mil coisas incríveis. E a gente tinha o Juarez, e, portanto, tinha esse pezinho com os humoristas, né? O Ziraldo ia para lá, o velho Índio da Costa, pai do Guto. A gente tinha um movimento lá incrível. E tinha o Tenreiro, que de vez em quando ia lá. O Tenreiro era muito quieto, muito discreto, né? Mas interagia, porque era do outro lado da praça. E, Joyce, né? Você tinha quantos anos? Você era muito mais nova que esse pessoal todo. Você conheceu todo mundo com que idade? Eu tinha 19 para 20 anos. Que privilégio. E você tinha estudado o quê? Nessa idade você já não tinha nem feito universidade ainda? Não. Eu sou uma autodidata e eu fiz a escola normal. Agora, a minha história com Ipanema, e quando você fala, e eu falo dessa inteligência que tinha lá, era a época que surgiu a banda de Ipanema. Como eu trabalhei também com Ernesto Auner na Mobilínia, que era na Rua Montenegro, onde na esquina tinha um bar que hoje chama Garota de Ipanema, mas o nome era Veloso, porque era um português cujo sobrenome era Veloso. E aonde ficava Vinícius com o Tom fazendo música, tinha todo o cinema novo, lendo Cahiers do Cinema, você tinha também os intelectuais, Hélio Pellegrino, como se chama, o Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Era uma coisa assim que eu vivia seminários, por isso que eu falo da promoção, essa minha vocação da promoção cultural e do design, porque tudo se interliga, né? De qualquer forma. Então, era muito rico você ver esse movimento da música, do cinema novo, da cultura bossa nova, e o design despontando com uma força enorme, né? Foi muito importante isso. Eu acho que esse movimento todo e essa consagração, num certo aspecto, de que Brasília, que é uma cidade que está na memória afetiva e da arquitetura mundial, e no Brasil também, esse ano, aliás, fez 60 anos, e que tenha sido só com designers brasileiros. Quer dizer,
foi uma trapaça da sorte, né? Muito bom. Sempre tem uma pegada de interesses outros, às vezes políticos, competições ciumeiras, mas foi uma unanimidade, entendeu? E Brasília ficou fantástica, né? Tapetes da Casa Caiada, que fantásticos, tinha muita coisa e tinha o Brasil todo, que a Casa Caiada da Tininha Falcão era em Pernambuco, né? A Janete Costa também era pernambucana, quer dizer, eu conheci a Janete, eu era molecota. Ô, Eu Joyce, fui revê-la muitos anos depois e foi incrível, né, o encontro da gente. e você ficava entre Rio e São Paulo, mas também em função do trabalho do seu pai, né? Sim, eu nasci em Santos, mas meu pai era exportador de café, então e a família do meu pai era carioca, então eu ia muito para o Rio. Então eu sempre tive uma referência muito forte de Rio de Janeiro, até que depois meu pai resolveu se mudar para o Rio e nós ficamos lá. De lá eu fui para Milão. Então essa veia comercial, essa coisa empreendedora sua, talvez também venha um pouco da influência do seu pai, que foi um grande exportador de café, por isso ele a proximidade com o Porto de Santos. Com certeza. E minha mãe também, que era baiana, era Ribeiro Dantas, a minha mãe também era uma mulher incrível. Ela também teve uma grande influência na minha vida em termos de enfrentar coisas assim. A mamãe, como baiana, e cozinhava muito bem, embora tivesse as empregadas e tudo, mas ela fazia muita comida baiana. Então, fazer vatapá para 1.000 pessoas, Uau, para reverter esse recurso para obra de caridade e tal, para ela era tranquilo. Ela ia para um quartel de um tio meu, que era general, e fazia lá com aqueles panelões que se eu tropeçasse, caísse dentro, virava um ensopado. E fez também em Milão, para nós lançarmos um livro de um poeta baiano, e aí foi um pedido político, mas ninguém sabia o que fazer para esse homem. Aí eu comentando, eu disse assim, por que a gente não faz um vatapá? Não, mas agora eu vou te interromper, porque você já foi parar em Milão. Peraí, você já foi parar em Milão, pera. Vatapá para 1.000 pessoas na Galeria Vittorio Emanuele, no subsolo da Rizzoli. Escuta, vivendo tudo isso que você estava vivendo no Brasil, né? Uma riqueza cultural enorme, sendo personagem, né? Participando ativamente de um momento histórico muito importante. Por que você se muda do Brasil e vai viver em Milão? O que aconteceu? Olha, o meu primeiro marido era do Pasquim. Miguel Paiva, cartunista. Geração 68, a gente era muito preocupado com as coisas, a gente era cheio de opinião. Você sabe como é que é o jovem, né? Mas chegou uma época, foi ficando mais difícil e nós tínhamos muita vocação para o exterior. Nós, desde o primeiro ano de casados, a gente foi viajar para o exterior. Então, a gente ia todo ano para a feira do livro infantil em Bolonha, para a feira de Frankfurt, enfim. E tinha o Miguel, nós conhecemos um argentino, que era já agente do Quino, da Mafalda, do Morbijo e de outros cartunistas, e ele morava em Milão. E ele disse, olha, o seu trabalho é maravilhoso, se vocês quiserem, vocês podem ir para Barcelona, Paris ou Milão, que o mercado é bacana. Mas teve também claro, assim, houve a oportunidade e tinha o receio de vocês, principalmente porque o Miguel era cartunista do Pasquim, e era um momento do auge da ditadura militar. Você citou 68, que é o ano do AI-5, ato institucional número 5, o auge da repressão militar. Nós achamos aí melhor sair, que é o que eu brinco, que é um autoexílio nos anos de chumbo. Sim. Né? Mas eu saí de lá, como eu te contei, né? Eu cheguei em Milão, não aguentei ficar parada e fui trabalhar no Itamaraty, na promoção comercial. Eu tinha parentes que eram diplomatas e tive essa oportunidade
Eu não sei ficar sem fazer nada. Uhum. Eu podia ficar de dona de casa. Eu digo, não, o artista fica e eu vou ficar em casa, tal, de Penélope. Não, fui à luta, mas foi muito interessante. Me acrescentou demais. O que você fazia no consulado brasileiro em Milão? Olha, eu trabalhava no setor de promoção comercial. Naquele momento, o Paulo Tasso, o embaixador, assumiu a promoção comercial e criou-se um programa, uma carreira dos contratados ou de quem não era oficial de chancelaria, né? Que é o nível mais alto de funcionário administrativo. Ele criou uma coisa de assistente técnico e um programa também de capacitação de economistas ou pessoas ligadas a relações internacionais, comércio exterior. E aí eu fui contratada, eu fui a primeira assistente técnico do consulado do Brasil em Milão. Que oportunidade. Milão e Roma é como São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília. A capital econômica da Itália é Milão e é o norte da Itália, Lombardia. Então eu fui para lá, eu fazia desde atendimento, por exemplo, a capital estrangeiro, fazia todas as feiras, fiz muita pesquisa de mercado e que viravam publicações super bacanas de oportunidades comerciais para o Brasil. Então, foi um treinamento, foi uma experiência muito bacana para mim, que eu via o produto brasileiro, como era visto lá fora e como chegava. Eu sempre conto essa história, que foi assim uma festa no consulado, porque a Estrela, que fazia brinquedos, tinha fechado um negócio e exportou $50 mil de brinquedos para a Itália. Imagina, $50 mil são chips hoje, né? Imagina. Hoje você exporta milhões, né? Agora, qual foi o problema na época? Os produtos chegaram moídos, era um monturo na alfândega. Por quê? As embalagens. Então, tudo o que eu fiz, eu aprendi, foi de toda uma vivência, uma experiência em que o design é fundamental. Não adianta, você tem que ter a embalagem adequada, o produto tem que ser realmente os materiais, entende? Então, isso isso aí a tarimba que você teve também trabalhando com os designers brasileiros, você já aproveitou esse conhecimento para ajudar nesse comércio internacional. Exato. E porque só a beleza não ela é importante, mas você tem outros atributos que são importantes, né? No produto, no design, a beleza é importante, é fundamental também. Você não vai levar um sofá horroroso para casa, você vai ficar 20 anos com aquele sofá, né? Pratos, lençóis, quer dizer, o design está em tudo, né? Enfim. E é uma fonte importante para a geração da sustentabilidade econômica, né? Para o investidor ter lucro, o empresário, e com isso poder contratar as pessoas e gerar emprego, né? Sustentabilidade social. Só que nós não podemos esquecer, né? Nós estamos fazendo esse bate-papo, que está sendo ótimo. Muito obrigada, Eliane, mais uma vez. Eu que te agradeço, né, Joyce? Convidado. Mas nós estamos, assim, num momento muito forte, né? Mas nós não sabemos o que vai ser o mundo depois do coronavírus. Não é nenhum papo apocalíptico. Não vai acabar o mundo, vai continuar a ter design, entendeu? Eu estou aqui para isso, para lutar sempre por essa bandeira, mas o problema é que nós não sabemos como vai ser o modelo. Mas acho que vai ser uma coisa muito boa. Só virão coisas boas, isso eu tenho certeza. E você está com 2 projetos muito interessantes, mas eu vou ainda guardar isso aqui na caixinha, porque eu quero que você conte um pouco esses industriais todos que você teve a possibilidade de conhecer nesse seu período lá no departamento comercial do Consulado do Brasil em Milão, e que isso teve interferiu
na sua volta ao Brasil e com que você veio trabalhar. Conta, por exemplo, da sua amizade com José Mindlin, né, um grande industrial brasileiro, né, criou um império, né, nacional com a Metal Leve. E nos conta como é que era essa vivência sua ali, através do consulado e as pessoas que você pôde conhecer e como você trabalhou com o design lá. Para depois a gente chegar aqui de volta para o seu trabalho na Fiesp. Eu vou tentar, porque eu falo muito, né? Mas é tudo muito rico. Vai lá, eu vou guiando aqui. Porque é o seguinte, nós também, eu acho que assim, embora houvesse essa coisa dos anos de chumbo, dessa dificuldade, o Brasil, em Milão, por exemplo, no momento que eu cheguei, nós tínhamos o Instituto Brasileiro do Café, o café brasileiro no auge, né? O Garrincha lá, que era o embaixador do IBC, né? Instituto Brasileiro do Café. O Banco do Brasil recém-inaugurado, o consulado e a Varig, que tinha 2 andares numa esquina com Corso Europa, era um negócio incrível. Tinha muita efervescência o Brasil. E o período que eu fiquei lá, eu peguei 2 embaixadores como cônsules gerais. E um que era muito dinâmico, que era o Berenguer César, infelizmente ele já faleceu, ele era uma cabeça muito aberta, progressista. Eu, embora a primeira assistente do consulado do Brasil em Milão, o pessoal, eu não era prata da casa, entende? Quer dizer, eu não tinha feito um concurso, nem para diplomata, nem para oficial de chancelaria. Mas ele entendeu o seguinte, que eu era a fazedora. Eu era aquela pessoa que fazia acontecer. Então, nós tivemos 2 ocasiões muito interessantes. Uma foi a Semana da Cultura Brasileira em Milão, que, na verdade, foi feita num contraponto de um festival brasileiro de cultura que tinha sido feito, então, pelos exilados, realmente, e de esquerda, etc., e resolveu-se fazer... Uma parte da intelectualidade brasileira que foi para a Europa para escapar aqui da ditadura. Exatamente. E que movimentou também a cena cultural ali. Sem dúvida, sem dúvida. E nós, então, resolveu-se criar isso e, por exemplo, nós aproveitamos. O que nós podemos fazer aqui? Tá, vai ser no Museu Leonardo da Vinci, introduzimos o 14 bis no museu, para mostrar que nós tínhamos um cara que fez o primeiro avião de verdade que voou. Mas a gente sempre foi muito mal de marketing, né, o Brasil, entende? Mas colocamos o 14 bis e fizemos seminários, exposições, e levamos para design, foi o Sérgio Bernardes. O Sérgio Rodrigues, até claro, eu chamei, ele foi a Milão, o período que eu morei lá, ficou na minha casa com a mulher, mas não conseguiu ir nesse momento. Mas Sérgio Bernardes, junto com Roberto Sambonet, que é uma figura fantástica, também já partiu. Tinha o Gustavo Dal, falando de cinema, de cultura, teatro, Sábato Magaldi, e o Mindlin presidiu uma comitiva de empresários representando a CNI. Cortou para mim o Mindlin, ela estava falando. O José Mindlin, na época, foi representando a Confederação Nacional das Indústrias. Exatamente. Porque, aí eu fiz um almoço lá em casa com um grupo de pessoas brasileiras, porque a gente era muito sedento de saber notícia, não tinha WhatsApp, né? Você, para ligar para o Brasil, era uma vez por mês. Era caríssimo, as ligações eram caríssimas. Tinha que fazer via Roma, você tinha que chamar telefonista em Roma, embora eu vou contar um segredo aqui. Eu aluguei um apartamento, depois que meu filho nasceu, que era uma cobertura maravilhosa e que era de um contrabandista, digamos, brasileiro. Eu não sabia disso. Ele tinha uma linha que eu ligava direto para o Brasil. Olha isso. Eram raros esse telefone.
nem no consulado tinha. Então, e até tem uma passagem engraçada, mas enfim, eu não vou... Olha o perigo de ser envolvida numa história dessa e ser presa. Não, mas não é isso. O Sábato era apaixonado pela Edla Vanistin, e ele precisava falar com ela. E ele estava desesperado, pedia ligação para o Roma, eu contei até 10. Eu e o Miguel, a gente era, quer dizer, né, aquela vida dura, né? Mas aí eu peguei e disse assim, não sei o que, eu estava aflitíssimo. Eu disse, ó, você vai ligar direto, faz aí o DDD tal, e liga, e papapá. E ele ficou, ele nunca mais esqueceu isso, entendeu? Mas, enfim, o que acontece? Eu reuni esses intelectuais e o José tinha feito uma colocação aqui sobre o CONCLAP, que era o Congresso Nacional Brasileiro das Classes Produtoras, e ele fez o discurso de abertura, ele falou, pois é, muito interessante, parabéns e tal, só que está faltando alguma coisa aqui, que são os trabalhadores. Que bacana. Porque classes produtoras, nós somos da classe produtora, mas os trabalhadores também. Então, ele tinha essa posição porque ele era um humanista, ele não era comunista, ele era um cara que tinha, por exemplo, ele me pediu na época, eu estudei muito, pesquisei muito para ele, a questão de participação nos lucros. Ô, Joyce, isso tudo que você está falando dentro da Semana Brasileira que aconteceu lá em Milão. Sim, foi uma semana, ele foi, houve essa reunião, tivemos os seminários culturais e depois eu fiz um almoço lá em casa para esse pessoal, o Sábado, o Gustavo Dal, porque aí você fica mais à vontade, porque nós somos bichos culturais. E, né? e a Semana Brasileira, nessa época, o que foi levado de design? Era design industrial, foi isso? Ou peças autorais também? Na verdade, nós levamos móveis, tinham alguns objetos, mas nós estamos falando nos anos 70, o design sempre ficou mais focado no setor moveleiro, né? Sim. Você não tinha grandes coisas. Nós tínhamos um mercado fechado, a reserva de mercado, né? Então, você não tinha muita inovação, né? Mas os móveis, sim, e os materiais, né? Os nossos tecidos maravilhosos de algodão, as padronagens, as coisas também de móveis, né? Porque não era só a Oca ou coisa do Sérgio Rodrigues, tinha, mas você tinha a mobília contemporânea, você tinha a Tora, do Alberto Reis, também lá do Rio. Tinham algumas indústrias bacanas, preocupadas e fazendo design. Né? Por exemplo, você lembra de alguma delas? Como? Você se lembra de alguma para citar para gente? De que estava lá? Sim. Você tinha coisas na Mobilínia, da mobília contemporânea, Sérgio Rodrigues, mas eram teasers, como eu diria. Sim. Não foi uma grande exposição. E ela aconteceu então, onde? Não havia verba também, era outro tempo. E aconteceu no consulado? Não, isso foi tudo no Museu da Ciência e da Técnica Leonardo da Vinci. Uau! Então, e a parte de design eram poucas coisas. Tinha uma exposição de filatelia e de numismática. Então, a filatelia, a numismática, nós levamos as moedas, as papel moeda feito pelo Aloysio Magalhães, né? Que era mais fácil da gente ter à mão. E esse seu trabalho no consulado durou 6 anos. Depois, você volta para o Brasil, né? Sim. Quando você volta ao Brasil, você retoma o contato com o Mindlin, e aí me conta como é que você entra para a Fiesp, e aí a gente vai contar do seu trabalho em defesa, divulgando o design brasileiro dentro da Fiesp. Como é que é esse seu momento da volta? Lá em Milão, tivemos toda essa reunião, foi também um momento que se viu a coisa de peso de bagagem brasileira, a gente conseguiu uma reunião com a IATA, foi bacana, tal, a Varig, né? Estava super no auge. E nesses dias foi a primeira vez que
Eu estava super bem, eu não estava pensando em voltar para o Brasil. Eu gostava, gosto, adoro, amo Milão. O Milão de verdade, não esse pessoal só que vai ali na hora do Salão do Móvel. Milão é uma cidade incrível. Dá 5 horas de conversa só sobre Milão. E conta sua volta, porque ainda tem. Olha, a gente ainda está nos anos 80 e a gente tem 20 então, minutos só. E eu não quero perder esse seu conteúdo. O José diz assim para mim, Joyce, eu queria te dizer tal, papapá, muito obrigada, foi ótimo. Mas eu queria te dizer, se um dia você resolver voltar para o Brasil, ele foi engraçado a expressão assim, tem trabalho para você. E nessa época o Midlin era vice-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E Leve, que era um império, incrível, né? Uhum. Mas ele vira para mim e diz assim, porque você é uma executiva. Uhum. Aí aquilo realmente me influenciou muito depois, me deu muita segurança, porque, sabe, como eu sempre fui uma pessoa especialista em 1000 coisas, em generalidades, porque é um pouco o que o diplomata, diplomata brasileiro não é muito direcionado para segmentos, né? E eu fui de investimento de capital estrangeiro para exportação de frango para os árabes. E quando você chega na Fiesp, do que você sente falta? O que você propõe para o Midlin para ser criado ali dentro? Olha, eu achava muito importante esta relação do design com essa coisa ecumênica, que a gente tinha que se relacionar com o comércio, com o ensino, com os jovens. Então, nós fomos desenvolver, com os técnicos também, né, que das escolas técnicas do Senai saem os operários qualificados. Então, isso tudo eu achava que tinha que ser trabalhado. E a gente conseguiu porque o José construiu um convênio com a própria CNI e também com o Pfeffer, que ficou no lugar dele na Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia. E então a gente tinha recurso. E você propôs a criação do Núcleo de Design Industrial. O José já tinha definido criar, mas ele precisava de alguém que implantasse. Sim. Ele fez isso junto com o Dilson Funaro e o Luiz Vilares, que eram pérolas. Um grupo, um privilégio. Um trio maravilhoso. O doutor Dilson me ligava assim de manhã, bom dia, tudo bem? Olhe, nós temos uma área de design aqui, o que você precisar, você me avisa e eu deixo à tua disposição e tal. Eles tinham muito carinho, muito apreço por mim e para o que eles queriam que acontecesse. E aí, nessa, vocês conseguem inserir a disciplina ou o conteúdo do design dentro das escolas do Senai. Exatamente. Mas conta, isso é de uma riqueza? Como é que vocês conseguiram isso? E o que isso significava na prática? Como nós tínhamos esse convênio com a Confederação Nacional da Indústria, pelo Senai Nacional, e o referente a eles era o Senai São Paulo. Eu digo, bom, temos que fazer um trabalho que beneficie o Senai. Sim. Então, nós resolvemos introduzir o design via um projeto em que a gente selecionava os consultores. Por exemplo, na Escola de Cerâmica foi o Megumi Iwasa, que é príncipe, é de uma criatividade, tio da Nau Iwasa, que as pessoas, e você deve conhecer. Conheço a Nau, tem um trabalho maravilhoso, não só com joalheria, como com objetos também. Que eu levei para Milão, ponho nas minhas exposições, é um trabalho maravilhoso. Então, nós resolvemos introduzir, deixa o seu objetivo, o design no corpo docente. A gente achou que a gente devia dar uma reciclada nos professores, porque eles eram os multiplicadores. Sim. E aí a gente fazia um trabalho de sensibilização com eles
e depois acompanhávamos isso nas aulas junto ao corpo docente, discente, junto aos alunos. E realmente, no começo, os professores ficaram muito ameaçados. Então, eu deixei passar uma reunião, duas. Na terceira reunião, eu cheguei antes e peguei, porque eu já tinha visto quem era o líder um pouco do grupo de professores, e em poucas palavras, disse assim: olha, nós não viemos para cá para tirar o emprego de ninguém. Ao contrário, o que nós vamos oferecer para vocês... Era capacitação. Vocês vão se consolidar e se enraizar mais ainda aqui. Isso através das consultorias. Por exemplo, você citou a cerâmica, mas teve consultores de muitas áreas de design. Você sabe que isso tem 40 anos, né? Eu me lembro muito da cerâmica, na escola de artes gráficas. Eu também tinha o consultor, que eu sempre tive implicância com o consultor, que sempre te dá sempre 75%. Eu disse, bom, mas agora, na novo contrato, Então, eu tinha o consultor e 2 estagiários juntos, porque aprendiam, e então eu tinha mais gente, porque o projeto era introduzir o design em todas as escolas do Senai, que naquela época seriam umas 20 escolas. Hoje são 80 escolas. Né? Mas realmente germinou, porque por exemplo, a gente percebeu que precisava ter um curso de prototipeiro. Fizemos. Quando nós fizemos esse curso, de repente tinha advogado fazendo curso. Eu lembrei do Aloysio Magalhães, que era bacharel em Direito. Começou a ter gente que disse assim, advogado. Não, porque a gente quer uma nova profissão e é bacana isso, eu não quero muito ficar sendo advogado, não, tal. Então, foi assim, eu fiquei super admirada. Para mim, cortou agora. Não sei se só para mim ou se para vocês também. Muita gente aqui acompanhando a gente. Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Ó, tô vendo então, aqui o Lauro da DW está aqui com a gente, viu? Oi, Lauro! Está aqui nos assistindo. Tem muita gente nos acompanhando aqui, pessoal lá de Curitiba, da Oslo. Tanta gente, eu não vou nem conseguir citar todo mundo. Pessoal de joalheria, Marina, que está sempre nos acompanhando aqui. Tem muita gente, Makers Manufatura, que falou que te conheceu uma vez numa exposição. E eu queria que os italianos manifestassem. Tem 4 que me disseram, Joyce, você sabe que o fuso horário e tal, mas eu digo, não, mas depois fica o vídeo lá. Ela tira uma soneca aí, põe o alarme para tocar e participa da live, né? Mas, olha, a experiência do Senai foi muito legal, porque hoje o Senai incorporou o design com muita força nas escolas, tem o centro lá têxtil em Ribeirão Preto, enfim, avançou muito, mas eu tenho muita alegria de ter contribuído com isso. Sim, sabe? Imagino. De inocular o vírus. Não está na moda, está se falando muito em vírus, mas esse era um vírus. Esse era um vírus bom. Joyce, agora vamos dar um salto aí na história e vamos falar do Objeto Brasil. E aí, dentro do Objeto Brasil, pode ficar tranquilo que eu vou chamar um monte de coisa aí vou te lembrar de um monte de coisa para você falar. Fala como é que nasce o Objeto Brasil, que é a empresa hoje que você dirige, que tem um conselho incrível, não vai dar para você citar os conselheiros todos, mas fala um pouco do Objeto Brasil. Em que momento a empresa surge na sua vida e o que a empresa faz? É uma associação, né? Uma OCIP, é uma ONG, digamos. Ela nasce com um projeto que eu bolei para os 500 anos. Aproveitando o marco dos 500 anos do descobrimento, aniversário do descobrimento, vamos falar do design. Nasce em 98 e 96. Sim. E eu, nessa coisa de pesquisa, eu fui muito a Lisboa, fui muito a Portugal. E tanto que depois fiz a exposição, a curadoria na Expo 98 de Lisboa. Então, do projeto, como eu coletei muita coisa, eu adoro pesquisa, adoro história, porque as coisas têm que estar embasadas, não é uma coisa etérea, superficial. Eu peguei e disse, o que eu vou fazer com isso tudo? Não,
vou criar então um instituto, vou criar alguma coisa. E aí acabou nascendo, se institucionalizando o Objeto Brasil. E para isso, eu fiz um evento grande no World Trade Center, que estava recém-aberto também, dei posse aos conselheiros e chamei pessoas da Comissão Nacional das Comemorações, que então era o embaixador Lauro Moreira, enfim, tinha umas figuras muito interessantes, e aí fomos tocando, e aí nessa pegada ecumênica. Eu digo, nós vamos atender quem precisar, porque tinha muita coisa assim, tinha demanda assim, para mim, na Fiesp, que não cabia atender. Eu estou fazendo uma tese de mestrado, uma pesquisa, então eu queria tal. Sabe, naquela época, era assim, nós somos para atender a indústria. Que história é essa de fazer convênio com universidade para ter estágios? Eu digo, por que vocês, quando pedem que eu indique, de alguma forma, designers, vocês querem que tenha experiência. Se ele não estagiar em alguns lugares... Como é que vai começar? Vocês vão querer que estagiem na tua indústria. Então, quer dizer, tem uma contradição aí. Vamos acertar esse passo, né? E aí nasce o Objeto Brasil realmente de uma forma ecumênica e com o Mindlin na presidência do convênio, mas eu tinha Edson Vasconcelos, eu tinha figuras assim extraordinárias, entendeu? Ô, Joyce, me falam agora para a gente tem 10 minutos só, e eu quero ainda falar de Nova York, do seu trabalho com design brasileiro em Nova York e também do ano passado em Milão. Através do Objeto Brasil, durante os últimos 8 anos, você levou design brasileiro para a Semana de Design de Nova York e criou ali um movimento chamado Fresh from Brazil, né? Que era o espaço da Objeto Brasil ali dentro da semana. Conta pra gente o que você levava para Nova York, que você levou nesses anos todos? Os produtos. Gente, vocês estão ouvindo bem a Joyce? Para mim agora cortou aqui um pouco. Cortou, mas já voltou. Deu uma cortada assim. Mas então vamos lá. Tá rolando. Joyce, olha, tem tanta gente dizendo aqui, você vai ter que fazer... momento que eu vi Fresh... Você me ouve? Tem um monte de gente dizendo aqui, você vai ter que fazer a parte 2 com a Joyce. Se vocês não têm nada o que fazer, né? Todo mundo fica em casa com o coronavírus. Como se em casa não tivesse o que fazer. Mas o que aconteceu? Na hora, eu criei... eu crio o Fresh from Brazil porque é o seguinte, nós tínhamos o prêmio do Ideia Brasil, que era a versão brasileira do Idea Awards, que é o maior prêmio de design americano e que o mundo inteiro quer ter. Então, eu tinha no meu acordo com a Sociedade de Design Americana, a IDSA, levar os premiados brasileiros de design para o congresso anual deles. O congresso deles era sempre em agosto. A Design Week de Nova York era maio. Então, eu já levava isso em maio, uma parte para a Design Week de Nova York, e o restante não cabia tudo, porque nós sempre tivemos uma média de 80 premiados. E eu levava todo mundo. Que era uma versão do prêmio do Idea aqui no Brasil, né? Que hoje não existe mais, uma pena. Lamentavelmente, porque abriu muito espaço para o design brasileiro isso. Porque o congresso iam 1.500 pessoas de CEOs das grandes multinacionais, das grandes empresas de móvel do mundo inteiro. E então, ficavam conhecendo esses designers brasileiros. Vender serviços de design, exportar serviços de design, que é uma forma de você botar uma cunha, entender a cultura do mercado, etc. Enriquece muito o repertório do nosso pessoal, entende?
Então, eu criei o Fresh, que levava a isso. Claro que não entravam só os premiados do Ideia Brasil, e foi uma coisa que durou 8 anos e abriu muito espaço para várias empresas, vários designers, conheceram as pessoas, interagiram com gente top do design americano, que é... Eles tinham só uma coisa que eles me diziam quando eles vinham aqui para o júri, eu trazia jurados do exterior e jornalistas, eles diziam assim: Joyce, por que as pessoas vêm e falam para a gente assim, aqui tem design? Pegavam uma jarra, uma coisa, um móvel, aqui tem design. Porque para o americano é implícito, é intrínseco, sabe? O iPhone, a primeira coisa que o Steve Jobs fez foi chamar o designer para bolar um telefone. Depois ele falou com os engenheiros, tecnólogos, tal, para colocar lá Tecnologia. a tecnologia. Mas é o mesmo telefone do Graham Bell, é o iPhone. Ele fala e você ouve, escuta, e o outro acabou. Ô, Joyce, no ano passado você ainda esteve na Semana de Design de Nova York? Ou foi em 2018? A última edição? Foi 2018 eu estive. Tá, e agora eu quero que você conte da semana, desse espaço que você organizou para o design brasileiro no ano passado, no Salão de Móvel de Milão. Que, inclusive, a Jaqueline... Sabe que eu fico sempre na dúvida de como é que se pronuncia o sobrenome da Jaqueline? Jaqueline Chiabai, assim que se diz? Jaqueline Chiabai? Chiabai, Chiabei. Agora, ô Jaqueline, me perdoa, eu não sei a pronúncia do seu sobrenome. Mas a Jaqueline está aqui dizendo: obrigada, Joyce, pela curadoria impecável que levou o nosso trabalho em tramas de couro para a Mostra Brasil. Aí ela até fala: Essentially Diverse em Milão em 2019. Mas conta desse espaço de 2.000 metros quadrados que você organizou para o governo brasileiro lá em Milão no ano passado. Olha, foi um sonho o que eu realizei assim. Eu sempre quis mostrar muito o Brasil na sua plenitude, mostrar as nossas raízes, mostrar essa mistura de raças e cores, sem ser um olhar paternalista, um olhar complacente. Vamos colocar isso, coitadinhos. Não. A gente é muito bom, o nosso artesanato é muito bom, é muito consistente. A nossa indústria também. E cada vez mais ela se alia a essa questão dessas raízes culturais, né? Então, eu pude mostrar essa coisa, essa evolução, né? Mostrar os nossos materiais, o nosso mármore e granito, as nossas pedras são deslumbrantes, né? As nossas madeiras, os materiais, as coisas que você faz de artesanato, machetaria, com toda aquela riqueza de cor, e coisas altamente tecnológicas. Eu levei os bancos, as cadeiras da Embraer. A Embraer agora está fazendo design, como sempre já fez, mas ela está fazendo assim. O cara compra um jatinho, mas ele quer que os móveis da sala dele, de reuniões, etc., tenham móveis, tenham mobiliário alinhado com as poltronas dos aviões. Então, eu levei isso para lá. Que bacana. Foi assim, e com forro de estofado com couro de pirarucu, sabe? Que é um peixe de água doce da Amazônia. Então, era isso que eu queria mostrar. Eu realmente tive o privilégio de conseguir realizar isso. Foi um trabalho insano. Eu comecei isso, o contrato foi dia 21 de dezembro de 2018, e eu tinha que entregar as primeiras indicações de produto dia 17 de janeiro. Ô, Joyce, a gente tem 3 minutos e o Instagram nos corta. Gente, eu quero contar para vocês que a Joyce tem 2 projetos com que ela está trabalhando agora, dentro do Objeto Brasil, que é um livro que era para ser lançado agora durante a exposição da Objeto Brasil
na DW, a Design Weekend de São Paulo, o lançamento de um livro e um projeto de trazer para o Brasil um grande congresso, que isso já foi aprovado, ele foi adiado para o ano que vem, né? Mas vai continuar a acontecer, da IFAI, não é isso, Joyce? Exatamente. E a LAD, né, que a Associação Latino-Americana de Design, e a IFAI, que é a Federação Mundial de Designers de Interior e Arquitetos. E que vai ser no Brasil no próximo ano, foi adiado para 21. Vai ser no Brasil no próximo ano. O livro era de economia circular, que a gente ia lançar na Fiesp, com um grande congresso sobre economia circular, e que tem textos de especialistas em design que apresentaram projetos em Davos. Aliás, uma mulher, eu prestigio muito as mulheres. Eu acho que a gente, para ter um espaço, é muito difícil. A gente tem que provar várias vezes que é competente, que não é só bonita, né, como você, Eliane. A gente tem que mostrar que tem plano e muito interessante. Mas esse livro já está pronto e vai ser lançado. E nós vamos logo estar falando disso aqui de novo. Ô, Joyce, 1 minuto para encerrar. Eu quero, primeiro de tudo, assim, agradecer a sua confiança, a sua abertura. Você e os meninos, os seus filhos, que fizeram a ponte entre a gente, né? O Lauro também da DW, que me falou de você. Te agradecer imensamente e eu quero que você termine com 1 ou 2 frases, que é o que nos resta aqui, sobre o design universal, que é um conceito que você trabalha muito bem e com isso a gente encerra. E a gente vai ter que fazer a parte 2. Bom, o design universal, essa é uma tendência e é uma coisa que eu até falei com a Gilda Bogiardi. Ela estava fazendo uma viés este ano lá do Ford Salone, da Interna. Ela ia enfocar isso, que ela me pediu um paper que eu mandei. O design universal vai de encontro ao que eu penso com relação ao design, que é o bom para todos. Antigamente, eu sou canhota, você tinha produto só para destro. Então, era um problema. Hoje, os designers já projetam os produtos pensando em que ele funcione em qualquer circunstância. Pense também nos materiais os mais adequados. E não crie uma discriminação entre as pessoas, entendeu? Porque antigamente ser canhoto era palavrão. Na minha geração, você não podia ser canhoto. Então, isso é muito importante. Eu acho que como inclusão, né? O design universal é a inclusão do bom para todos. E que é uma coisa que eu professo, né? Eu acho que o design tem que ser o bom para todos. Não pode ser uma coisa só para uma classe privilegiada que acha que é iluminada. E não, todo mundo gosta de coisa boa, bonita e com qualidade. Gente, então aí já dá para vocês terem uma ideia do que vem nesse livro maravilhoso que a Joyce está escrevendo, que é sobre design e economia circular. Joyce, querida, tão bom te ouvir, aprender, sabe, parte da nossa história com você e ver tudo que você vem fazendo e continua a fazer pelo design há 50 anos, né? Você trabalha pelo design. 69, né? 60 não, 50, né? Então, vamos começar a fazer muita conta, não? Você sabe que isso vai dar. Não vamos fazer muita conta, porque eu sei que eu comecei com 5 anos de idade. Deixa eu te mandar um beijo. Se proteja, se cuide, viu? Muito obrigada. E a gente vai precisar daqui a pouco retomar para falar do seu trabalho que vai ser lançado daqui a pouco.